Então, o processo de fosforilação oxidativa, como nós falamos, trata-se da síntese de ATP impulsionada pela força protomotriz. A força protomotriz é a força, no caso, né, necessária para que ocorra a fosforilação do ADP a ATP. Essa força protomotriz nada mais é do que a energia eletroquímica que é armazenada e mantida a partir da diferença em gradiente, né, da diferença entre os dois compartimentos mitocondriais, né, de carga e espécies químicas. O transporte de prótons, né, a favor de seu gradiente por meio de uma enzima muito importante, a ATP sintase, né? Quem seria então responsável pela fosforilação do ADP a ATP, né? Seria a enzima ATP sintase. Esse transporte a favor do gradiente por meio da ATP sintase libera a energia que é utilizada para a fosforilação do ADP e síntese do ATP, né? Então nós temos que, como ocorre esse acúmulo de carga e de espécies químicas, né, entre as duas faces da membrana interna da mitocôndria, é preciso que ocorra então a passagem de volta desses prótons de volta para a matriz, da onde eles saíram, né? Isso seria o transporte a favor do gradiente, a favor dessa diferença, né? Visando equilibrar essa diferença, eliminar essa diferença. E quem faz esse transporte é, de fato, o complexo, mais um complexo proteico da ATP sintase, né? E aí, então, se libera essa energia a partir desse alívio desse gradiente, desse alívio dessa diferença, para que ocorra, então, a fosforilação do ADP e síntese, então, por conseguinte, do ATP. São sintetizados, né? Esse é um cálculo termodinâmico, é um cálculo visto com relação à quantidade de prótons e de energia que cada próton favorece para que a ATP sintase utilize essa energia para a fosforilação do ADP, né? São sintetizados 2,5 moléculas de ATP para cada NADH utilizado no processo da cadeia de transporte de elétrons, tá? Aqui o NADH ele não participa da fosforilação oxidativa, ele simplesmente participa da cadeia de transporte de elétrons. Quem promove a fosforilação oxidativa é a ATP sintase a partir da força protomotriz, né, presente no gradiente de concentração eletroquímico, tá? E aí então, da mesma forma, 1,5 ATPs, né, são gerados a partir da contribuição do FADH2. Também aqui considerando a energia, né, em quilojoules ou em quilocalorias para cada próton, que é responsável então para ser utilizado pela ATP sintase para a fosforilação do ADP a ATP, ok? Então, esse é um cálculo aproximado da quantidade de energia, né? É um cálculo que foi revisado ao longo do tempo. Antigamente, esse cálculo era de 3 moléculas de ATP por NADH e 2 moléculas de ATP por FADH2. Então, esse cálculo ele foi revisado para baixo e ficou mais acurado. A enzima, né, na verdade, o complexo enzimático da ATP sintase, ele é, então, o grande responsável pela síntese de ATP. Então, nós temos, então, a cadeia de transporte de elétrons, o transporte de elétrons do NADH, que estaria aqui, do FADH2, que estaria aqui, para os complexos 1 e 2, respectivamente. E aí, então, o complexo 1 passaria seus elétrons para a ubiquinona, que estaria aqui nessa parte. O complexo 2 passa para a ubiquinona. A ubiquinona fica reduzida e é normalmente reoxidada ao passar os elétrons para o complexo 3. O complexo 3 passa para o citocromo C, seus elétrons, que passa, por conseguinte, ao complexo 4, que, ao final, passa ao elemento que apresenta o maior potencial de redução, que é o oxigênio molecular, que se funde a 4 prótons para formar 2 moléculas de água. Concomitantemente, ocorre o transporte de prótons da matriz mitocondrial para o espaço de membranas pelos complexos 1, 3 e 4, ok? Então, nós temos aqui o transporte desses prótons para fora da matriz, formando uma diferença de cargas e uma diferença de espécies químicas, né, entre as duas faces da membrana interna da mitocôndria, ok?
4 prótons são passados pelo complexo 1, 4 prótons pelo complexo 2 e 2 prótons pelo complexo 4. Perdão, pelo complexo 3 e 2 prótons pelo complexo 4, totalizando 10 prótons no total para cada passagem aqui, 10 prótons, no caso, para a passagem dos elétrons do NADH e, necessariamente, 6 prótons para a passagem dos elétrons do FADH2, certo? Então, nós temos aqui um acúmulo, uma tensão elétrica e química, né, entre os compartimentos da membrana interna da mitocôndria. Como que ocorre, então, o alívio dessa tensão, o alívio desse gradiente, dessa diferença crescente? A passagem de volta a favor do gradiente, né? Visando estabilizar, visando restabelecer o equilíbrio de cargas e de espécies químicas entre os compartimentos. Isso se faz a partir da presença da ATP sintase, que é representada aqui por esse complexo multienzimático, né? Multienzimático. Então nós temos então duas subunidades, uma subunidade totalmente transmembrana, né? Que é a subunidade FO, né? Por que é FO? Né? Depois eu vou explicar para vocês em mais detalhes. É a subunidade FO e a subunidade F1, tá? A F1 aqui, pois ela foi a primeira a ser elucidada. E esse complexo enzimático, ele funciona basicamente da mesma forma como funcionaria uma turbina, no caso, né? Ele tem uma força, essa força motriz, né, protomotriz, faz com que basicamente ocorra uma movimentação, uma mobilidade dessa unidade F1, né, do complexo da ATP sintase, para que ocorra então a fosforilação do ADP, né, pelo fosfato inorgânico a ATP. Então, o processo final ele se dá a partir do acoplamento do transporte de elétrons pela cadeia de transporte de elétrons com a fosforilação oxidativa do ADP. Professor, então aqui eu entendi que seria então a fosforilação do ADP, né? Mas por que é oxidativa? Porque ela se baseia nos elétrons que vieram de reações de oxirredução das etapas anteriores, lá atrás, da glicólise, descarboxilação oxidativa do piruvato, e das reações de oxirredução do ciclo do ácido cítrico. Então, essa fosforilação do ADP a ATP pela ATP sintase só ocorre pois existem os elétrons transportados pelo NADH e pelo FADH2 que vieram dessas reações de oxidação. Então, a fosforilação ela é dita oxidativa. Bom, então aqui, explorando em mais detalhes o complexo enzimático da FO, F1 ATP sintase, nós temos que então o complexo FO, né? Poderia ser chamado de F0, né? Mas ele é chamado na verdade de FO. Por quê? Porque existe um antibiótico, que é a oligomicina, que é capaz de inibir a atividade desse complexo, né? Que é responsável pela passagem de prótons, né? Do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Note aqui que está colocado como citoplasma e espaço periplasmático, porque aqui não está sendo representada a mitocôndria, mas sim uma bactéria aeróbica, que funciona basicamente como se fosse exatamente uma mitocôndria. Então, a FOF1, né, a ATP sintase de uma bactéria aeróbica, ela funciona basicamente da mesma forma, com alto grau de conservação, como acontece com a ATP sintase de eucariotos, né, presente em mitocôndrias. Então, a FO quer dizer que a subunidade é inibida pela oligomicina, e a F1 foi a primeira subunidade a ser estudada. Notem então que a F1 ela se encaixa como se fosse uma turbina, né? E que na sua mobilidade ela é capaz então de atuar na fosforilação do ADP a ATP e o ATP é gerado por esse passo sequencial, ok? Os prótons se ligam à subunidade FO, né? E por diversas subunidades proteicas pode então promover o movimento da F1, promovendo por final a fosforilação do ADP a ATP. Bom, então a oligomicina, por exemplo, ela é um desses compostos, né, como ditos inibidores,
que podem interferir com o processo, por exemplo, da fosforilação oxidativa. Mas ele é apenas um desses compostos. Existem diversos inibidores e também os ditos desacopladores da cadeia de transporte de elétrons com a fosforilação oxidativa. Por exemplo, nós podemos classificá-los pelo tipo de interferência, qual a identificação do composto e o seu modo de ação, bem como o seu alvo, tá? O tipo de transferência, então, pode ser do tipo inibição da transferência de elétrons, inibição da atividade da ATP sintase ou desacoplamento da fosforilação da transferência de elétrons, né? Ou seja, separar os dois processos, deixá-los independentes, um independente do outro. Pois, como estudamos até aqui, nós vimos que, para que ocorra a fosforilação oxidativa, é preciso que ocorra o gradiente, que fornece a força protomotriz. Mas esse gradiente só ocorre, né, químico e elétrico, se ocorrer também a cadeia de transporte de elétrons. Da mesma forma, se não ocorrer, no caso, a fosforilação oxidativa, ou seja, a ATP sintase não transportar prótons para o interior da matriz, não haverá, então, o alívio do gradiente, né? Então, não haverá um alívio da diferença de concentração e de carga entre os dois compartimentos de membrana. Isso faz com que depois a carga positiva seja tão grande que a força de repulsão impedirá que mais prótons sejam transportados para o exterior da matriz, né? Para o espaço de membranas, o que também irá impedir necessariamente o transporte de elétrons, pois o transporte está associado sempre com a atividade de translocação de prótons para o espaço de membranas. Ou seja, um processo de transporte de elétrons está acoplado com um processo de fosforilação oxidativa, também associado ao transporte de prótons. Bom, então nós temos também uma inibição da troca de ATP e ADP, né? Que também é o último processo que pode acontecer. Então, diversas moléculas, gente, diversos compostos podem atuar justamente para impedir que um ou outro processo ocorra, né? Por exemplo, o cianeto, ele vai inibir a transferência de elétrons e necessariamente ele irá inibir também a fosforilação oxidativa, pois se nós não temos um desacoplamento, inibindo a transferência de elétrons, eu não terei mais o transporte de prótons para o espaço entre membranas, ok? O monóxido de carbono também faz o mesmo processo, né, de inibição da transferência de elétrons, né, inibindo algum dos complexos, tá? Como é o caso da citocromo oxidase, né? E aí faz com que se impeça que ocorra a transferência de elétrons até o oxigênio molecular. E, por conseguinte, não formará-se, então, o gradiente de prótons. A antimicina, por exemplo, bloqueia a transferência de elétrons do citocromo B ao citocromo C1, né? Que são complexos que são proteínas que estão dentro dos complexos de transporte de elétrons, tá? E existem vários, tá, gente? Existem vários complexos que podem inibir a transferência de elétrons. Existem também compostos que podem inibir a atividade da ATP sintase, ou seja, inibir a fosforilação oxidativa. E aí, então, por exemplo, a oligomicina, como eu falei, ela inibe FO, né? E inibe também a FO de cloroplastos, pois, como eu falei, assim como acontece com bactérias, né, as ATP sintases apresentam um grande grau de conservação, né, de bactérias, eucariotos e também sendo esses eucariotos como plantas, tá? Plantas também estão incluídas aqui. Então, a oligomicina pode impedir com que ocorra a passagem de prótons, o que vai formar então uma grande carga positiva, um grande acúmulo de prótons do lado de fora, fazendo com que a repulsão seja muito grande, impedindo que ocorra essa translocação, e bloqueando também uma atividade acoplada, que seria o transporte de elétrons. E aí nós temos um processo bem diferente, que seria o desacoplamento da fosforilação com a transferência de elétrons, tá? O dinitrofenol, por exemplo, né? Ou a valinomicina, ou uma proteína comum em bebês, né? Em crianças, né, de pouca idade, né? E aí não tem nada aqui de realmente um composto tóxico, é um processo natural, né? Por exemplo, presente em mamíferos, como é o nosso caso, né? Eles podem atuar, esses elementos, esses fatores, né? Como
carreadores de prótons, né? Ou pelo menos carreadores de elementos com carga, como é o caso de potássio, que pode aliviar a tensão da carga, né? Como eu falei, a repulsão elétrica pode ser um fator que irá impedir a passagem de prótons. E aí, então, impedindo a passagem de prótons, eu também impeço a passagem de elétrons pelos complexos. O dinitrofenol, por exemplo, ele carrega, né, ele transporta os prótons do espaço de membranas pela membrana interna da mitocôndria, né, passando então para a matriz, aliviando, né, esse gradiente, aliviando essa tensão, fazendo então que não seja necessário ou tão necessário a atividade da ATP sintase. Ou seja, a ATP sintase ela continua funcionando, mas a cadeia de transporte de elétrons ela também funciona, pois existe um alívio, né, um alívio da tensão elétrica, da carga presente, da diferença de carga presente entre os diferentes compartimentos que envolvem a membrana interna da mitocôndria, tá? A termogenina já é uma proteína presente no tecido adiposo marrom, que está presente exclusivamente em crianças de pouca idade, no caso, né, em bebês. E essa proteína forma poros condutores de prótons na membrana mitocondrial interna, fazendo então com que ocorra a passagem de prótons, mas não a qualquer custo, né? Cada vez que se passam esses prótons pela termogenina, essa termogenina, como o próprio nome diz, gera calor. E esse calor, então, por exemplo, é um calor protetor que será benéfico, por exemplo, para esses bebês, que muitas vezes podem sobreviver a temperaturas mais baixas em determinadas condições, devido à atividade da termogenina, né? Que mantém a temperatura corporal, né, dessas crianças estável a partir do desacoplamento da fosforilação oxidativa com a transferência de elétrons, tá? E por fim, nós temos, por exemplo, o atractilosídeo, que pode inibir a troca de ATP por ADP, tá? Que inibe, por exemplo, aqui nós não colocamos em detalhes, mas também precisa-se que ocorra a transferência de ADP e ADP para dentro da matriz mitocondrial. Esse inibidor, o atractilosídeo, impede que ocorra, então, essa translocação de adenina nucleotídeo necessária para que ocorra, então, a fosforilação oxidativa.